E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar sobre gerenciamento de tarefas no Notion. Como fazer uma lista de tarefas ou um sistema de gerenciamento que seja funcional e que funcione bem para você, para mim, enfim. A ideia aqui é eu passar para vocês algumas dicas que eu tenho sobre relação às minhas tarefas, como que eu organizo elas e entender a principal diferença entre você planejar e depois você executar. Beleza? Sejam muito bem-vindos e aqui no canal, cara, a gente compartilha vídeos sobre Notion, sobre Obsidian, sobre produtividade, estudos, assuntos nesse nicho por aí, tá? E eu queria fazer um convite a vocês para me seguirem lá no Instagram, para a gente também estar levando esse tipo de conteúdo lá para o Instagram. E eu gostaria muito de ter a minha base de audiência que eu tenho aqui no YouTube, me seguisse lá no Instagram para a gente falar sobre isso por lá também. E um segundo convite que eu tenho para a galera é que se você tem interesse em estudar mais a fundo essas coisas, eu tenho um cursinho online, tá o link aí na descrição, é pela Hotmart e é uma plataforma onde toda semana eu coloco uma aula para vocês e toda semana a gente fica debatendo algumas coisas lá. Custa apenas R$ 20 mensais e se você tiver interesse, dá uma olhada aí, já tem acho que 4 aulas disponíveis, então tipo assim, você paga vintão e já tem bastante material para você consumir por lá, tá? Bom, vamos lá então pro vídeo, chega de enrolação. Pessoal, hoje a gente vai falar então sobre gerenciamento de tarefas, né? Me deu essa ideia de gravar o vídeo aqui, principalmente porque hoje eu tive um dia cheio, né? E ultimamente meus dias têm sido bastante cheios. E aí outro dia eu pensei, pô, eu deveria gravar um vídeo sobre isso, né? Pra galera entender um pouquinho como é que funciona essa questão de lista de tarefas e tal. Quando eu comecei a mexer com esse negócio de lista de tarefa, de Notion, de priorização, de produtividade, passei a entender o que que era projeto, o que que era área de vida, o que que era objetivo, meta, a diferença entre essas coisas, eu pensei assim, pô, então beleza, é só eu pegar uma lista e criar uma lista de tarefa aqui, gigantesca, e aí eu vou priorizando e tudo mais. E, cara, não é bem assim que funcionam as coisas, tá? A gente tem que entender a hora de você planejar as suas tarefas, seja da semana, seja tem pessoas que fazem o planejamento de manhã, assim que acorda, já falou, opa, deixa eu ver o que que eu tenho que fazer hoje, vai criando ali a sua lista de tarefas. Tem pessoas que fazem isso, por exemplo, no sábado, num domingo, ou em qualquer outro dia da semana, ela escolhe um dia somente para fazer o planejamento de toda a sua semana. Aí varia de pessoa para pessoa, né? Essas formas de planejamento. Agora, uma forma que funciona muito bem para mim é eu revisar os meus projetos, por exemplo, todo final de semana, ou posso também, qualquer outro dia da semana, eu posso pensar assim, pô, eu tô livre, sei lá, eu tenho 2 horas aqui livre da minha manhã, então eu quero ver como é que tá meu projeto X e eu quero programar e agendar algumas tarefas relacionadas a esse projeto. E é assim que funciona muito bem para mim. Porque aqui, ó, nessa lista de tarefa que eu fiz hoje, por exemplo, isso aqui eu coloquei hoje, tá? Mas isso aqui. Só esse comprar um cabo OTG que eu coloquei hoje de manhã. O restante já estava tudo programado. E como que eu faço essa programação, né? Esse agendamento de tarefas utilizando projetos. Muito simples, pessoal. Se você observar aqui, ó, eu tenho na minha lista de tarefas uma relação com o banco de dados de projetos. E de vez em quando, né, eu sento para programar e agendar as tarefas relacionadas a esse projeto. Então, por exemplo, essa qualificação do Profmat, que é um projeto de um curso que eu estou fazendo e estudando para fazer a prova do Profmat, o que que eu fiz aqui? Eu já programei todas essas tarefas aqui, ó, veja bem. Eu tenho tudo programadinho para que essas tarefas apareçam nos respectivos dias, né, da minha semana. Então, por exemplo, hoje apareceu essas três, ó, mas ontem eu tive só essa e amanhã e depois, né, quinta e sexta eu não faço aulas desse curso, tá? Então, aí eu deixo livre. Aí lá na segunda vai aparecer essa minha tarefa, essa daqui e na quarta mais 3 aulas. E olha só, aqui eu chego na última aula finalmente do curso. Percebam que
eu fiz toda a estrutura é, de organização dessas tarefas num determinado momento, que eu estava livre e eu pensei, pô, eu vou me programar logo para aquele projeto. Então, eu gastei um pouquinho do meu tempo ali criando tarefas no meu banco de dados e agendando todas elas. E aí eu não preciso ficar todos os dias, né, pensando assim, poxa, será que eu tenho aula hoje? Será que eu tenho alguma coisa aqui para colocar e tal? Será que eu estou esquecendo? Através dos projetos eu já tenho tudo isso listado para mim aqui nesse dia, ó. Tá vendo? Então tudo que era de hoje, ó, apareceu aqui, tá? E como que a gente faz isso, né? Eu vou ensinar rapidinho para vocês. Lembra de um vídeo que eu fiz sobre o segundo cérebro, criando o segundo cérebro no Notion? Se você não assistiu esse vídeo, ele vai estar aparecendo aqui no cardzinho e aí você assista ele, porque a gente construiu todo esse dashboard aqui juntos, tá? É um vídeo longo, vai ter aí uns 27 minutos, se não me engano, mas a gente construiu aqui, entre aspas, um sisteminha já de tarefas. E só que eu não fiz a parte de projetos, tá vendo? Então vamos fazer rapidinho agora que eu já. Oh meu Deus, eu não tava mostrando a tela. A gente fez aqui todo esse dashboard, né? Mas eu não fiz essa parte de projetos, né? Então vamos fazer aqui rapidinho, já que vocês estão contextualizados de como que eu utilizo projetos para me organizar e tal. O projeto, ele é nada mais do que um banco de dados, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui um. Deixa eu colocar meu teclado aqui para frente, senão não vai dar certo, né, gente? Vamos criar então uma base de dados que vai se chamar projetos, tá? Lembrando, pessoal, que se você não sabe o que é projeto, o que é área, essas coisas assim, né? Meta, esses nomes assim que é muito utilizado nessa questão de produtividade, eu vou fazer um vídeo resumidinho sobre isso e vou trazer aqui para vocês, tá? Mas a gente também trabalha isso lá no fluxo produtivo. Tem uma aula muito boa, bem completa sobre todos esses aspectos, tá? Bom, primeiro ponto aqui do projeto é que ele é relacionado com o banco de dados de tarefas, tá? Então a gente vai criar aqui uma relação com as tarefas, tá? Marca aqui ó, esse para mostrar em tarefas, porque aí lá no banco de dados das tarefas eu sei quais serão os projetos relacionados a determinada tarefa. Então vou adicionar a relação e agora a gente cria um template aqui nesse projeto, tá? Vem aqui ó, nessa setinha do lado do botãozinho azul, vamos aqui em modelo, e aí eu vou dar um nome para novo projeto, e aí você pode escolher um ícone aí que você quiser. Vou deixar esse aleatório mesmo. O que eu curto colocar em template de projeto, tá? Eu gosto de deixar assim, tem mais coisas, tá? Mas resumidamente eu gosto de colocar assim uma descrição do projeto, né? E aí aqui, gente, eu sempre escrevo assim coisas importantes relacionadas ao projeto. Por exemplo, o que eu vou fazer, os objetivos, algumas datas específicas. E aí eu digito aqui de maneira livre mesmo, tá? E eu tenho outra seção no projeto que é a seção de tarefas e recursos, né? Que aí a gente faz uma relação com os bancos de dados. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trazer uma visualização vinculada. Eu vou vincular, então, uma view do meu banco de dados de tarefas aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, tarefas, tá? Lembrando que tudo isso eu criei em outro vídeo, então se você caiu aqui de paraquedas, você pode estar um pouquinho confuso, mas é porque eu criei em outro vídeo, tá? E eu quero fazer aqui uma visualização para mim agendar tarefas. Então eu vou utilizar aqui a visualização de calendário, tá? Vou colocar aqui agendamento de tarefas. E agora vem o pulo do gato, gente. Chegamos no pulo do gato, que é o quê? É a gente criar um filtro para que todas as tarefas que eu criar por aqui, elas relacionarem com esse projeto. E como que esse filtro vai ser feito? Porque se eu não fizer esse filtro, na verdade, todas as tarefas vai aparecer aqui. E eu quero que apareça somente dos novos projetos, tá? Então vamos aqui em filtro. Vou clicar aqui em projetos e aí eu vou colocar novo projeto, tá vendo? Que é exatamente o template que eu estou criando aqui, ó. Certo? Beleza? Criei o meu template certinho, não tem mais o que fazer aqui, a gente pode simplesmente sair fora. E agora veja que interessante, vamos criar um projeto aqui sobre, vamos citar aqui o mesmo que a gente estava falando ali no início do vídeo.
qualificação Profmat, tá? Criei o projeto. Vou abrir aqui a página dele. E aí, tá vendo que eu tenho agora um template aqui chamado novo projeto? Vou clicar nesse template. Ele vai carregar aquilo que eu escrevi ali na página do template, inclusive isso daqui, né, que não era para ter. Eu só deixo mesmo aqui o campo vazio e aí eu começo a escrever, né? Vou fazer curso, etc. E aí aqui eu planejo, coloco a tabelinha das aulas, como é que vai ser feito e tal. E agora eu posso começar a planejar esse meu projeto. Por exemplo, vamos supor que hoje eu fosse assistir a primeira aula aqui, tá vendo? Deixa eu colocar logo aqui em tela cheia, né? Para não confundir. Então hoje eu fosse assistir a primeira aula desse projeto. Vou clicar aqui e primeira aula. Isso aqui seria o quê? Uma tarefa do projeto, né? Percebam que eu estou criando uma tarefa no banco de dados de tarefas e ele já está relacionado aqui, ó, com o meu projeto Profmat, porque eu estou criando por essa dashboard, entendeu? Se eu criasse lá pela outra, não teria essa relação já por conta do filtro, tá? Então, ó, vou clicar aqui, vou criar agora segunda aula, né? Só para vocês entenderem, ó. Então, vamos duplicando aqui algumas, tá? Vamos supor que eu estou programando aqui os dias que eu vou assistir aula e tudo mais. Olha só que legal. Hoje, dia 20, eu coloquei primeira aula, né? Se eu vier aqui, ó, no meu segundo cérebro, vou até abrir em outra guia para ficar mais fácil, tá? Lembra aqui da parte das tarefas, ó? Clicando aqui, olha só que tarefa que apareceu aqui, ó. A tarefa de hoje. E para ficar mais legal esse banco de dados, como eu sei que aqui eu estou filtrando por hoje, eu posso tirar essa data daqui, né? Eu não preciso dessa propriedade porque eu já sei que é relacionada a hoje. Então eu posso tirar a data e eu posso colocar o projeto para aparecer aqui, ó. Certo? E olha lá que interessante, eu já sei que essa aula é relacionada a esse projeto. O mesmo esqueminha que eu uso aqui no meu sistema, ó. Tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui o projeto e aqui é uma parada de gamificação, é outra coisa. E aqui o checkbox, né, para mim determinar se eu fiz ou não essa tarefa. Tá vendo? Ah, Lucão, hoje são 2 aulas que eu vou assistir, né? Vamos supor que eu vim aqui e programei já a segunda e mais outra e mais outra. Então eu vou ver muita aula. Tá vendo que tem várias tarefas? Olha só que legal aqui, ó. Caiu tudo para cá, pro banco de dados. E vamos criar agora lá, ó, voltando. Vou colocar mais... Vou trazer para cá. Só para vocês terem uma view aqui, que eu também fiz, né, naquele outro vídeo, que é algo sobre a semana. Então, se eu clico aqui, ó, tudo que eu criei nessa semana aqui, ó. Tanto é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarefas. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E é assim que eu trabalho, na verdade, com o gerenciamento de tarefas. É através dos projetos. Você tem que reservar um momento aí do seu dia ou da sua semana. E aí você fala, vou trabalhar tal projeto. Então você senta lá e, pô, eu vou fazer isso aqui nesse dia, isso aqui em outro dia, isso aqui em outro dia, isso aqui em outro dia, e vai agendando tudo. E aí, cara, no dia a dia, quando você abre aqui sua lista de tarefas, eu gosto do Notion por causa disso, eu já tenho tudo, entre aspas, automatizado, né? Só não é automatizado porque você teve que, num dado momento, planejar todas essas tarefas que vão aparecer aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo e até a próxima.